Ser padre nos dias de hoje. E é importante a gente entender um pouco na Bíblia, da onde que vem a origem do ser padre. Nós vemos que do latim pater significa padre, pai. Mas na Bíblia mesmo, nós não encontramos essa palavra padre. É uma palavra popular para se referir ao que a Bíblia chama de sacerdotes do Senhor. E nós temos já no livro de Gênesis, o primeiro sacerdote que aparece, que é o rei Melquisedeque. Em Gênesis 14, 18, diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu o dízimo de tudo aquilo que possuía. Então ali encontra-se a primeira origem do sacerdócio. E a partir do momento daquela oração forte do rei Melquisedeque, Abraão passa a ser um exemplo de fiel. Então nós temos aqui o primeiro sacerdote e o exemplo de fé, né? Mais tarde, depois do rei Melquisedeque, nós vemos o sacerdócio levítico sobre Moisés. Ele oferece sacrifício para o povo, em nome do povo. É ele que preside, é ele que oferece. Então nós temos aqui no Antigo Testamento esses modelos de sacerdócio. Jesus, ele é chamado sumo sacerdote, por quê? Porque ele não só oferece sacrifício, ele se fez em sacrifício, ele doou sua vida. E olha, que nós padres somos chamados a ser um Cristo na terra. Se eu perguntar para você, qual o modelo de fé que você vê em Jesus como sumo sacerdote? Preferência pelos pobres. Jesus, que é capaz de perdoar ao extremo, porque perdoa desde uma mulher adúltera até aqueles que o crucificaram naquela cruz. Ele é capaz de dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então tudo que Jesus nos pede na palavra, ele experimentou na carne. Quando a gente diz que Deus se fez homem para viver entre nós, para habitar entre nós, para tomar as nossas dores, significa que se você já experimentou a traição, olhe para Jesus, porque ele também experimentou o desprezo, a rejeição. O Concílio Vaticano II diz que o ministério ordenado na igreja é uma participação específica no sacerdócio de Cristo, ao ponto da teologia dizer que o padre é aquele que age in persona Christi. O que significa isso? Age na pessoa do próprio Cristo. Ele é o Cristo na terra. Hebreus 5, a partir do versículo 1: em verdade, todo pontífice, e a palavra pontífice significa que um religioso que tem jurisdição e autoridade, esse é um pontífice. Todo pontífice é escolhido entre os homens, constituído a favor dos homens, como mediador das coisas que dizem respeito a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados, por aqueles que se compadecem dos que estão na ignorância, no erro, porque também ele está cercado de fraqueza. Por isso ele deve oferecer sacrifício tanto pelos próprios pecados, como pelos pecados do povo. Ninguém se aproprie dessa honra, senão somente aquele que é chamado por Deus, como Araão. Ninguém queira ser por belo prazer, ou por honra, ou por achar que é bonito. Não, é aquele que é escolhido por Deus. E olha, gente, que bonito isso. O padre, ele exerce o que nós chamamos de poder paralelo. O que significa isso? Que o padre, ele não tem um poder de Estado. Eu pergunto para você, que autoridade que tem o Papa como sumo pontífice, né? Autoridade máxima na Igreja Católica. Que autoridade tem esse homem do ponto de vista político para chegar aqui no Brasil e o Brasil praticamente para receber aquele homem? É ou não é verdade? Mas por que tudo isso? Porque o Papa age na pessoa do próprio Cristo. É o primeiro representante de Cristo na terra. Se o padre é representante de Cristo na paróquia, o bispo é na diocese e o Papa é no mundo. O mundo reconhece isso. Considerado a maior autoridade do mundo, o Papa. Então isso significa que o padre, ele tem uma autoridade instituída por Deus.
Que autoridade é essa que o padre tem de perdoar pecados? Não é em nome dele, é em nome de Jesus. Essas mãos consagram o pão e o vinho. E deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que a falta de padres hoje? Por 3 motivos. O primeiro motivo seria a incompreensão dos seus, a incompreensão dos pais, a incompreensão às vezes no relacionamento. Depois, por causa das seduções desse mundo. E depois pela falta de apoio da própria comunidade. Eu vou dizer assim, primeiro, dentro dessa incompreensão dos seus, a gente revela isso principalmente dentro da sua casa, da sua família. E eu digo, nessa incompreensão dos seus, pai e mãe. Tem pai e mãe escolhendo profissão para os filhos, vocação para os filhos, sabe por quê? Por causa disso daqui. Você quer uma profissão para o filho que dê dinheiro, que dê status. E aí, não, padre não. Então, que a gente possa vencer isso. Quem sabe você hoje podia chegar em casa e dizer para o teu filho: você já pensou em ser padre, filho? Conte comigo, você tem todo o meu apoio. Talvez o teu filho seja uma encrenca dentro de casa, a gente dá um jeito, 7 anos para modelar. Depois, por causa das seduções desse mundo, diz assim a palavra, Oséias 4:6, meu povo se perde por falta de conhecimento, o espírito de sensualidade os engana. O espírito de sensualidade significa um mundo onde hoje só se pensa em sexo. Vai colocar na cabeça de alguém, né, gente, que tem uma mentalidade do mundo, o que significa você deixar tudo para seguir ser o Cristo na terra. Eu pergunto para você, casar é pecado, sim ou não? Não, né? Casar não é pecado. Ter filhos é pecado? Não. E por que padre não casa? Porque o padre é um Cristo na terra. Se não é pecado, por que Jesus não casou? Por que Jesus não teve filhos? Porque ele veio só para anunciar o reino dos céus. É vocação. E ser padre, eu digo que tem que ter vocação, porque tem que ter alegria. E depois eu vou indo aqui para a questão da falta de apoio da própria comunidade. E digo isso com tristeza, gente, porque eu já perdi padre. Perdi um padre amigo meu, que, pasmem vocês, entrou numa depressão e cometeu suicídio. E na carta que ele deixou, eu não digo aqui o padre por uma questão de ética, né? Mas ele coloca exatamente isso lá. Eu deixei pai, deixei mãe, deixei tudo, a possibilidade de constituir uma família. Achei que ia ser feliz como padre, mas fui odiado. E hoje eu vejo que não consigo me ver como padre mais, e muito menos sem ser. Significa que entrou numa crise existencial. Então eu digo, o maior presente que alguém pode dar para um padre, não é material. Até porque padre tem de tudo um pouco. Se você vai dar um presente para um padre, geralmente você vai dar uma lembrancinha. E lembrancinha é o que o padre mais ganha. Quer dar um presente para o padre? Queira bem os padres. Ame os padres, rezem pelos padres. Porque isso de fato é um presente. Nesse livro que eu escrevi sobre depressão, eu falo um pouco sobre a depressão no clero também. E na página 23 do livro, eu digo assim: a vida de um padre é dedicada a resolver conflitos, a ajudar as pessoas a se reerguerem nos momentos mais cruéis da sua vida. O padre é o primeiro a ser chamado após a constatação de um óbito, daquele que foi fiel na igreja, ou de parentes falecidos. As pessoas procuram o padre para ir ao hospital, para levar a unção dos enfermos a quem está na agonia da morte. Querem falar com o padre após a constatação de uma doença grave, da tristeza da separação conjugal. Pedem para que o padre vá visitar um parente na cadeia. Se está na droga, pede internamento para o padre, para uma comunidade terapêutica. O padre, ele lida o tempo todo com a desgraça dos outros.
E por mais que sejamos treinados a não tomar as dores para nós mesmos, é quase que impossível não sofrer com o povo. Outra triste realidade são os assédios morais, agressões emocionais por parte, inclusive, daqueles que servem a casa do Senhor, mas não ao dono da casa. Muitos padres, com a graça de Deus, perseveram no ministério, porém há anos estão sobrecarregados de estresse físico e emocional. Muitos chegam à depressão e ao suicídio. Sem contar as dificuldades financeiras de muitos padres, que ao contrário do que muitos pensam, precisam pedir o tempo todo doação dos fiéis, para que possam pagar as contas no final do mês. Isso é ser padre. Se não fosse a graça de Deus, estaríamos perdidos. Então não pense que é fácil ser padre. Reze. Padre sofre a solidão, padre sofre a dor às vezes do desprezo da comunidade. São João Maria Vianney foi um homem que passou por tantas coisas. Ele é considerado o padroeiro dos padres, porque é um homem que teve tanta dificuldade nos estudos, um homem que ele tinha tanta dificuldade que ficou só confessando, porque não sabia fazer mais nada, até para se perder, até para celebrar missa. Se tornou padroeiro dos padres pela perseverança. Então que Deus me dê o dom da perseverança para continuar servindo esse povo de Deus, amém? Põe a mão no teu coração um instante. Essas mesmas mãos que daqui a pouquinho vão consagrar o pão e o vinho, eu peço a bênção para aqueles que estão nesse momento nos acompanhando, sobretudo por aqueles que sentem o desejo de fazer parte dessa família presbiteral dos padres da igreja, e aqueles que disseram o seu sim por Cristo nosso Senhor. Amém.